Sejam muito bem-vindos à série de estudos Aos Pés de Jesus. É um prazer poder estar convosco novamente a partilhar a palavra do Senhor e hoje, como é costume, temos um novo tema para poder analisar, poder aprofundar e estudar a palavra do Senhor. Mas antes de o fazermos, vamos ter um momento de oração para invocar o Espírito Santo. Pai Celestial, que reinas e habitas no mais altos céus, santificado e glorificado seja o teu santo e divino nome. Neste momento, Senhor, em que vamos até ti, queremos rogar-te que possas ter a misericórdia e que a tua graça possa estar ao nosso alcance, para que o Espírito Santo possa repousar sobre nós, nos dê o discernimento, a sabedoria necessária para entendermos o tema que vamos analisar de seguida e ajuda-nos, Senhor, a tesourar cada uma das palavras que vamos estudar, para podermos viver a nossa vida, mas para além disso, também colocarmos ao dispor de outras pessoas. Dá-nos a alma missionária que tanto necessitamos para que a tua vinda se possa aproximar cada vez mais. Por Jesus te pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. O tema deste dia é o tema número 7 e tem como título Quem dominará o mundo no futuro? Serão os Estados Unidos? Será a Rússia? A China? Será o Japão? Ou será que é outro poder? Hitler e Napoleão sonhavam em governar um grande império, mas houveram 3 palavras escritas há 2600 anos que não permitiram. Que palavras foram essas? Isto e muito mais iremos analisar ao longo deste estudo. Unicamente onde podemos encontrar verdadeira luz para conhecer o futuro. 2 de Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Vamos analisar uma extraordinária revelação do futuro que se encontra no livro de Daniel, capítulo 2. Nabucodonosor, rei da Babilônia, que viveu por volta do ano 600 a.C., teve um sonho muito estranho, mas ao acordar esqueceu-se completamente do sonho. Ele pediu então a seus mágicos e astrólogos que revelassem o sonho e seu significado. Mas estes não conseguiram. Nabucodonosor decretou então que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, entre os quais estavam Daniel e seus companheiros. Mas Daniel pediu tempo ao rei, orou a Deus com seus companheiros, e Deus revelou tudo a Daniel numa visão. Quem é o único que pode dirigir e revelar o destino das nações? Daniel 2, 20 a 22. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. O que viu Nabucodonosor nesse sonho? Daniel 2, do 31 ao 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze,
as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Vamos agora analisar o significado do sonho e analisar, além disso, as palavras que Daniel disse ao rei Nabucodonosor. Que império representa a cabeça de ouro? O império representado pela cabeça de ouro é o império da Babilónia, que, segundo a história, teve o seu início no ano 605 a.C. e terminou no ano 539 a.C. Daniel 2, 37 e 38. Tu, ó Rei, Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Portanto, tanto os historiadores do mundo como a palavra de Deus identifica a Babilónia como o primeiro rei ou o primeiro império que era simbolizado pela cabeça de ouro, o primeiro império desta estátua. Aqui temos um pouco do esplendor de Babilónia, os jardins suspensos de Babilónia, que foram um das 7 maravilhas do mundo antigo. Foram mandados fazer por Nabucodonosor para a sua esposa. A sua esposa vinha de um local onde abundava a vegetação e Babilónia era uma zona seca. E então o rei Nabucodonosor mandou fazer estes jardins para a sua amada. Era composto também por suntuosos palácios e belas avenidas. Era caracterizado pelo ouro, um reino com muito ouro. Temos o exemplo do templo de Marduk, que tinha uma imagem de Bel e uma mesa com 12 metros por 5 metros e 40, os dois de ouro que pesavam 23.000 quilos. O Império da Babilónia era rodeado por 2 muros com 60 metros de altura. Tinha provisões para 20 anos, para se fossem cercados poderiam facilmente aguentar esse cerco. O rio Eufrates passava pelo meio da cidade, portanto não lhes faltava água. Este Império da Babilónia, esta cidade, era considerada inexpugnável. Mas este império também caiu. Este império ruiu. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a construção de um lago e de um canal artificial perto da cidade de Sípara para regular o curso do rio Eufrates. Quando Ciro, comandando os exércitos persas, sitiou a cidade para conquistá-la, comandando então este exército que era combinado, que eram os medos e os persas, numa noite em que os babilônios celebravam, aproveitou-se desse canal e desviou o curso do rio. Quando a água baixou até ao meio da perna, ordenou então que os soldados mais corajosos entrassem no leito do rio, passando por baixo do muro. Quando estes atravessaram os muros, abriram rapidamente os portões da cidade, permitindo a entrada do restante do exército. E num ataque relâmpago, entraram na sala onde estava o rei da Babilónia, matando e conquistando Babilónia. O exército de Ciro era composto por cerca de 600.000 soldados a pé, 120.000 a cavalo e cerca de 2.000 carroças de guerra.
Que império é, portanto, representado pelo peito e pelos braços de prata? O Império Medo-Persa, que governou o mundo desde os anos 539 a.C. ao ano 331 a.C. Como seria este império comparado com o anterior? Daniel 2,39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Portanto, a estátua, que era composta nesta parte de prata, com os dois braços, eram os medos e os persas. Seria inferior em esplendor, como a prata também é menor que o ouro. E foi nesta altura que na história se começaram a usar as moedas de prata. Portanto, vemos como a nível histórico se associa com a Bíblia e vemos as moedas de prata e vemos o peito e os braços de prata. O Império Medo-Persa. Ciro, amando de Dario, então conseguiu conquistar Babilônia no ano 539 e começaram a governar. Os medos inicialmente tinham mais poder, mas os persas depois começaram a ter mais poder que os medos. O que podemos dizer sobre o reino representado pelo ventre de bronze? E a Grécia foi o império que veio a seguir ao Império Medo-Persa. O Império Grego governou o mundo do ano 331 a.C. ao ano 168 a.C. Daniel 2,39, última parte. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. As armas usadas pelos gregos eram de bronze. Eles eram chamados os soldados de bronze. Alexandre o Grande amava muito o seu ventre e, devido às orgias e festas nas quais participou, morreu muito jovem. Com 32 anos de idade, ao beber pela segunda vez a taça de Hércules, que continha 5 litros de vinho, adoeceu com uma intoxicação alcoólica da qual não conseguiu recuperar. O seu reino foi então dividido pelos seus 4 generais. O brilho efêmero do bronze coincide com a glória passageira deste reino. Como seria o quarto reino, simbolizado pelas pernas de ferro? O quarto reino foi o Império Romano, que governou o mundo desde o ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Daniel 2,40. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Este império durou 644 anos. Era áspero, frio, rústico como o ferro, cruel e temível. As atrocidades cometidas por Nero e outros imperadores comprovam-no. As armas usadas pelos romanos eram as espadas curtas de ferro. Quem não conhece a história do Império Romano? O famoso historiador Gibbon escreveu: as armas da República, sempre vitoriosas na guerra, avançaram e as imagens de ouro, prata ou bronze que serviram para representar as nações e seus reis foram substituídos pela monarquia de ferro de Roma. E foi assim que os romanos, com as suas espadas curtas, conquistaram o mundo com uma crueldade sem precedentes, destruindo tudo o que restava dos 3 impérios anteriores. A história deu novamente um testemunho exato do quadro panorâmico dos acontecimentos do mundo. Mas o Império Romano também desapareceu. Portanto, teremos que analisar novamente a imagem do sonho de Nabucodonosor para saber onde nos encontramos nos anais do tempo. Que reino representavam os pés de ferro e barro? Daniel 2:41 a 43. Quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, em parte de barro oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido,
Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que visto o ferro misturado com o barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra, frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se unirão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O Império Romano foi dividido em 10 partes, entre o IV e o V século, e sucumbiu perante o impulso das tribos bárbaras do norte da Europa. O território do Império Romano foi ocupado da seguinte maneira: os francos, que deram origem à França, os álamos, que deram origem à Alemanha, os anglo-saxões, que deram origem à Inglaterra, os lombardos, que deram origem à Itália, os suevos, que deram origem a Portugal, os visigodos, que deram origem à Espanha, e os borgonheses, que deram a origem à Suíça. Os érulos, os vândalos e os ostrogodos foram 3 tribos que foram vencidas, e vamos analisar isto um pouco mais num estudo à frente. Estas 3 tribos chegaram a ser vencidas e desapareceram. Tentariam unir-se novamente por parentesco, casando-se entre os membros das famílias dominantes. Foram realizados casamentos entre os reis até 1914, com a intenção de transformar essas nações divididas num grande império. A imperatriz Dowager Dagmar, da Rússia, e a rainha Alexandra, da Inglaterra, eram irmãs. Os reis da Noruega e da Dinamarca eram irmãos. O rei da Inglaterra, da Rússia e da Grécia eram primos dos reis da Noruega e da Dinamarca. E os 5 eram netos do rei Christian, da Dinamarca. O filho da rainha Vitória foi Eduardo VII da Inglaterra. A filha da rainha Vitória casou-se com William, da Alemanha. Como não se conseguiu a união através de casamentos, resolveram então tentar se unir pela força com o sonho de formar um grande império. Justiniano, o imperador do Oriente, foi um deles. Carlos V foi outro. Filipe II, Luís XIV, Napoleão, o Kaiser Guilherme II e Hitler foram algumas destas personagens que tentaram dominar o mundo e formar um império mundial. Mas houveram 3 palavras. E quais foram então essas 3 palavras pelas quais fracassaram todos estes homens na sua intenção de unir a Europa? Daniel 2, 41 ao 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se unirão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Portanto, o Senhor já tinha profetizado que, ainda que tentassem misturar-se mediante o casamento, não haveria uma união, não iria existir um império como tinha existido, unido até aquela altura. O que estabelecerá Deus durante os dias destas 10 nações, depois de estas se tentarem unir e não conseguirem? Daniel 2,34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo permanecerá para sempre. Daniel 2,45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. As palavras sem auxílio de mãos significam que não é uma ação humana, mas sim uma ação divina.
Quem representa a pedra que partiu a estátua? Atos 4:11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Conclusão. Quem será o governador do próximo Império Mundial? Será Jesus. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Perante a iminência deste evento maravilhoso, que chamado nos dirige Deus. Lucas 12:40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Portanto, devemos dar graças ao Senhor por conhecer esta história maravilhosa, por ter revelado tudo o que iria acontecer no futuro. E devemos ter alguma urgência nesta preparação para receber o nosso Senhor. A profecia diz que Ele voltará novamente, que esta pedra irá romper estes reinos que neste momento governam o mundo, que não se voltaram a unir segundo a profecia, e assim foi cumprido, mas que virá Jesus, que irá quebrar todos esses reinos, irá fazer um reino, irá criar um reino que nunca deixará de ser, no qual Ele será o nosso Rei e nós seremos os seus súbditos. Portanto, agradecemos ao nosso Senhor por dar-nos a esperança de que este mundo irá terminar. Todo o sofrimento, toda a dor e toda a tristeza deixará de ser. E unicamente o amor será uma constante na nossa vida. Que o Senhor nos possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. Amém.